Segundo o dicionário, o figurino, ele seria o traje usado por um ou mais personagens dentro de uma produção artística. Independente da sua linha, pode ser o teatro, pode ser a dança, o cinema, até mesmo os musicais. Nós consideramos figurino tudo o que o ator leva sobre si em cena, ou seja, as roupas e também os acessórios. Olá! Meu nome é Aline Sansa, eu sou atriz, diretora e arte educadora das oficinas culturais gratuitas aqui da Prefeitura de Jundiaí. Esta é a nossa 18ª aula. Na semana passada, nós falamos sobre os cenários, sobre os cenários de teatro. E nós descobrimos que eles não apenas oferecem um ambiente, para que essa história seja contada, mas também ele carrega em si, e nos materiais, na disposição das mobílias em cena, as opções da direção desse espetáculo, e também por si transmitem uma ideia, uma opinião e um posicionamento sobre aquela história dentro daquele contexto. Hoje, o nosso tema é os figurinos. E qual será que é a importância de um figurino para um espetáculo? Será que um figurino pode mudar a forma como você olha e interpreta uma história? Será que nós podemos usar qualquer tecido, qualquer coisa, para ser o figurino de uma peça? E tem uma coisa, e aquele termo, Sempre dizem, como se manda o figurino. Você sabe de onde veio? É importante que você saiba que alguns figurinos e alguns elementos cênicos, eles podem assumir papéis tão importantes dentro de um espetáculo quanto um ator. É verdade. Ele possui a mágica de transformar uma pessoa, um ator, num personagem. As crianças, sabem fazer isso muito bem. Você nunca pegou, o guardanapo da sua mãe ou da sua avó e amarrou no pescoço, para fazer um rei, ou então para poder voar por meio das florestas, Então, o figurino ele tem esse poder de transformar a realidade. Ele pode transmitir uma época, a situação econômica, política, social. Ele indica a região, a cultura, o estilo do personagem, a estação climática, tá frio, tá calor, enfim. Aspectos psicológicos, será que ele é uma pessoa mais fechada, com cores escuras? Ou então ele é uma pessoa muito alegre, muito colorido, um figurino com cores muito abertas, Enfim, os elementos necessários para passar ao espectador o sentido daquele espetáculo, devendo mostrar as relações entre os personagens, Então, a gente fala de unidade quando a gente pensa em figurino, Tem algo que liga todos os personagens, Que dá uma cara, uma unidade para o espetáculo. E o figurino, ele também pode demonstrar claramente de que país se passa a história, dependendo das características nessa roupa, das características folclóricas, Então a gente pode identificar de que país é. Por exemplo, se você vê numa peça um homem usando uma saia xadrez, com aquelas pregas, logo você vai imaginar que ele pode ser um escocês, porque é uma roupa muito típica da Escócia, do folclore escocês, Ou então um chapéu de cowboy, Eles são muito característicos. Então você, lá na plateia, olha para esses acessórios, para esse tipo de figurino em cena e logo você identifica quem é, porque são alguns tipos fixos, alguns estereótipos. O figurino também data o espetáculo, Dependendo de como é o figurino, ele pode datar. A gente pode olhar para
para aqueles vestidos, para aqueles paletós, enfim, gravatas, e fala, nossa, essa peça se passa no século XIX, né? Ou vê uma coisa mais contemporânea e fala, nossa, essa peça se passa na década de 90, enfim. O figurino também, ele pode determinar a passagem do tempo. Se virmos, por exemplo, um personagem com roupas de verão e logo, de repente, ele entra com roupas de inverno, a gente pode, de repente, deduzir que se passaram alguns meses, né? Ou ainda pode-se pôr alguns anos, né? O envelhecimento. Ele estava com roupas mais alegres, né? E de repente ele retorna com roupas mais escuras, e aí com uma ajudinha da maquiagem, o cabelo esbranquiçado, talvez, né? Então a gente percebe por conta dessa mudança no figurino, né? Na caracterização do ator, que houve uma mudança de tempo. Podemos pensar também na questão do conceito, né? O que é um conceito? O conceito de um espetáculo, ele é definido através do estilo, das cores, das formas, da textura que é utilizada num figurino. Por exemplo, o estilo, ele pode ser realista, né? Então ele pode ser uma roupa parecida com o que a gente usa no dia a dia e é estabelecendo um realismo, ou então ela é datada, ela pode ser datada do século XIX, mas ela é muito próxima do que a gente vê nos filmes realistas, né, que contam a história como ela foi, né? Ou então ele pode ser estilizado, né? Ele ser muito diferente do real, né? Se você, por exemplo, pensar no cinema, você pensa nos personagens do Tim Burton, por exemplo, né? A Noiva Cadáver, A Fantástica Fábrica de Chocolates, esses filmes, por exemplo, eles têm um figurino muito estilizado, né? Que é muito característico da direção do Tim Burton, né? Então, isso também pode acontecer. Então, com relação ao estilo, ou ele pode ser realista, né? Um figurino pode ser realista, ou então estilizado, ter uma característica específica. Também a gente olha para as cores de um figurino, né? Porque as cores, elas expressam a sensação, e elas também podem definir um contexto com muitos significados, né? Todos utilizando uma roupa muito escura, né? De repente numa tragédia, todo mundo com a roupa muito escura, né? Ou então numa comédia, todo mundo com algo muito colorido, né? Com roupas leves, né? Então as cores, elas vão influenciar nesse clima do espetáculo também. Também podemos pensar com relação a volume. Produções estilizadas podem ser utilizadas de forma exageradas, né? Então a gente pode pensar em ombros enormes, né? Ou então o chapéu muito alto, né? Com uma cartola gigantesca. Ou então bem pequenas para enfatizar uma cena. Geralmente esses pequenos detalhes eles são utilizados mais no cinema, porque a câmera do cinema pode ir lá buscar o detalhe e depois voltar. Já o teatro utiliza mais desses volumes exagerados. Afinal, sempre tem uma pessoa sentada lá no fundo e a gente também quer que ela acompanhe esse espetáculo e entenda toda essa história. E a questão da textura. Através da textura, dá para demonstrar algo sobre o personagem, no relacionamento dele com os outros personagens, o figurino com relação aos outros em determinada ocasião, né? E também uma coisa muito importante com relação à textura é que isso acontece muito. Às vezes a gente vai montar um espetáculo e a gente quer aproveitar um figurino, né? A gente quer aproveitar de um espetáculo anterior os figurinos, ou então a gente tem algumas roupas lá que a gente pensa que podem fazer parte do espetáculo. E aí o que acontece? Quando a gente lida com a textura, a gente vai perceber que ela influencia muito na encenação. Então, eu não posso colocar uma roupa muito pesada nos atores e depois a direção pedir para que tenha cenas onde eles corram, né, ou saltem muito, porque isso vai dificultar a vida do ator, né? Como que ele vai carregar todo aquele figurino? Então, tudo isso tem que ser pensado. E aí a gente chega num ponto muito importante, que é entender o porquê o teatro não é uma arte que se faz sozinho. Para a gente colocar uma história em cena, a gente precisa da pessoa da iluminação,
para ajudar a gente na ambientação e nos recortes de cena. A gente precisa do ator. Ai, o ator. A gente precisa do ator para dar vida aos personagens. A gente precisa do dramaturgo que vai escrever a história. Nós precisamos do figurinista, né, para vestir essas personagens. Nós precisamos do sonoplasta, a pessoa que vai criar o ambiente por meio do som. Né? A gente precisa de um bom figurino para sustentar uma luz, que precisa conversar com o cara do cenário, que precisa conversar com o diretor do espetáculo, que precisa falar com o ator, enfim, né? Ele é um grande trabalho em grupo, que dura meses, né? E que precisa de pessoas dispostas, né? Interessadas na pesquisa também, porque não, a gente pode, né? Tem a máxima que diz que nós podemos num espetáculo colocar tudo que a gente quiser no espetáculo, mas que tudo não é qualquer coisa. Então a gente precisa pesquisar muito sobre qual é a roupa mais adequada, a iluminação mais adequada, o espaço mais adequado, né? A quantidade de atores, os tipos encenados por esses atores, o som. Então precisa ser uma equipe muito bem integrada. O que será que as pessoas dizem como manda o figurino? Mas isso mais relacionado à sociedade, a gente vai perceber que como manda o figurino é de acordo com um protocolo, de acordo com a unidade, como deve ser. Na próxima semana, nós vamos falar sobre o teatro de grupo. Como será que funciona um grupo de teatro? Por enquanto, nós continuamos por aqui, em casa, mas cuidando muito bem das pessoas que a gente ama. E logo, muito em breve, nós, junto com os nossos familiares, poderemos nos encontrar por aí, num camarim, num palco, nos parques, nas praças, nas ruas e nas salas de ensaio. Combinado? Então, até lá!